mestre e doutor em Direito pela PUC São Paulo, coordenador executivo do Instituto de Defesa dos Direitos das Religiões Afro-Brasileiras, mineiro de Três Corações radicado em São Paulo, Édio Silva Júnior é o convidado de hoje do Guia Negro Entrevista. Se você é negro, você já foi defendido pelo professor Édio e nem sabe. É isso mesmo, foi ele que defendeu lá no STF, fez a sustentação oral das cotas raciais e mais recentemente do abate dos animais pelas religiões de matriz africana. Professor, como que foi ocupar essa tribuna e defender milhares de pessoas negras desse país? Uma honra ocupar a tribuna da nossa mais alta corte, uma honra levar para a nossa mais alta corte um tema da relevância que tem o abate religioso, que muita gente acredita que é alguma coisa exclusiva das religiões afro-brasileiras, e não é. Os judeus têm ritual de abate, tanto para fins alimentares quanto para fins litúrgicos. Os muçulmanos têm ritual de abate religioso também, tanto para fins alimentares quanto para fins litúrgicos. E, especialmente, uma honra o resultado do julgamento. Não é? Os ministros da nossa mais alta corte, por unanimidade, mais do que reconhecer a legitimidade e a legalidade do abate religioso, reconheceram o status de religião do candomblé, da umbanda, da quimbanda, do xambá, do batuque, enfim, desse conjunto de expressões que nós chamamos religiões afro-brasileiras. E o senhor é coordenador executivo agora do IDAFRO, que é o Instituto de Defesa das Religiões de Matriz Africana. Que espaço a IDAFRO pretende ocupar e que defesas vocês pretendem fazer? A rigor, eu te diria que o IDAFRO nasce para responder uma necessidade premente de defesa das religiões afro-brasileiras. Lamentavelmente, o discurso do ódio religioso, o discurso do racismo religioso, é um discurso que ocupa cada vez mais espaço na nossa sociedade e ele é cada vez mais naturalizado, cada vez mais se enraiza, se arraiga na sociedade brasileira. E as pessoas passaram a ver como normal a demonização de um segmento religioso que reúne milhões de brasileiros. O IDAFRO, obviamente, não tem a pretensão de ser a solução para o problema, mas o IDAFRO tem a pretensão de ser um instrumento de luta em defesa da dignidade, da honra das religiões afro-brasileiras. Recentemente, as religiões de matriz africana ganharam um recurso de direito de resposta em relação aos ataques que a TV Record veiculou ao longo de vários anos. O senhor liderou essa ação e agora a gente vai ter um direito de resposta que vai ser veiculado na Record News. Que conteúdo vai ser veiculado e que direito de resposta é esse? A rigor, o direito de resposta a essa vitória judicial significou não o fim, mas um duro golpe na impunidade com que os veículos de comunicação social no Brasil, que são um serviço público, a radiodifusão é um serviço público. A Constituição Federal determina finalidades educativas, valorização da pessoa para a radiodifusão. O Código Brasileiro de Telecomunicações proíbe a radiodifusão de veicular o discurso de ódio. Entretanto, os meios de comunicação no Brasil diariamente veiculam o discurso de ódio. Portanto, essa vitória significou um golpe na impunidade com que o discurso do ódio é veiculado diariamente nos meios de comunicação social. E qual conteúdo que esses programas vão trazer? Nós vamos dialogar com a sociedade brasileira. Eu, como diretor-geral dos programas, como advogado do INTECAB, São Paulo, do CERT, que junto com o Ministério Público Federal propusemos a ação, nós coletivamente tomamos a decisão de que a ideia é dialogar com a sociedade brasileira. Nunca na TV aberta no Brasil as religiões afro-brasileiras puderam falar durante tanto tempo, falar sem intermediários e sem edição, ou com uma edição feita por elas próprias. Então a ideia é desmistificar, a ideia é desconstruir estereótipos, a ideia é transmitir a verdade sobre nossa religião e a ideia é promover uma cultura de respeito recíproco, de convivência harmoniosa e de cultura de paz
entre as convicções filosóficas, que são os ateus, agnósticos e todas as religiões. O Estado democrático de direito se mede pelo tratamento que o Estado dispensa às confissões que não têm familiaridade com o poder, mas nem por isso são menos portadoras de dignidade e são menos merecedoras de respeito do que qualquer outra religião. Ainda em 2019, a gente tem um questionamento frequente em relação às cotas raciais. Se o senhor pudesse defender hoje, em uma frase, esse artifício que são as cotas, o que o senhor diria? Cota racial é um remédio amargo. Eu nunca vi, eu mesmo que ocupei a tribuna do Supremo, tive a honra de representar o movimento negro brasileiro na sessão histórica do Supremo, que julgou a constitucionalidade das cotas. Eu nunca ouvi ninguém dizer, eu próprio nunca falei essa frase, nunca ouvi ninguém dizer que ama a cota racial. Então, cota racial é um remédio amargo para um problema grave. Você não trata um problema grave com um sonrisal, com um remédio doce, edulcorado. Então, cota racial é um mal necessário para que a gente possa, ou até eu refaria, cota racial é uma medida necessária para que a gente possa corrigir ou tentar corrigir essa imensa desigualdade racial que estrutura a sociedade brasileira. Agora, professor Ed, a gente está num país que é reconhecidamente racista, a gente tem uma lei antirracismo, mas a gente dificilmente tem alguém que é preso por conta do racismo. Essa é uma lei que não pegou como ela deveria? Eu entendo que as punições que você tem são muito mais no campo da jurisdição da justiça civil. No campo da justiça civil você tem muitas e crescentes condenações. Os juízes criminais, entretanto, ainda têm resistência para decretar o encarceramento de pessoas por prática de racismo. E eu entendo que a efetividade da lei, ela depende, primeiro, do crescimento e de uma maior organização da ação política social contra o racismo. E segundo, nós precisamos que essa legião de jovens que hoje ingressam nas universidades, muitos dos quais vão para as faculdades de direito, ocupem esses espaços, espaços de poder, espaços no sistema penal, na administração da justiça, e possam promover o debate internamente. Nós advogados, os advogados engajados na luta contra o racismo, nós sempre dizemos o seguinte, uma coisa é você ter a lei e outra coisa é a interpretação da lei, ou seja, nós precisamos disputar uma interpretação dessa lei que faça dela uma lei eficaz. Agora, também não podemos esquecer que nem todos os casos devem ser tratados como crime. Muitas vezes você mexer no bolso do discriminador é mais eficaz e muitas vezes é mais razoável do que o encarceramento, né? Nós, povo negro, somos a maior demonstração de que o encarceramento é alguma coisa discutível como método de resolução de conflitos. Então, fazendo uma seleção entre aqueles casos que efetivamente merecem a criminalização, a incriminação, eu entendo que a gente deve continuar disputando uma interpretação para que essa lei seja mais eficaz do que ela é hoje. E quando a gente olha para a legislação brasileira, e falando da questão racial, se o senhor pudesse indicar uma lei que toda pessoa negra deveria conhecer, estudar melhor e ajudar que ela entre em prática, qual seria? Eu citaria o Estatuto da Igualdade Racial. É engraçado porque quando o Estatuto foi aprovado, nós, advogados e professores de direito, fizemos muitas ressalvas porque ele é um estatuto não impositivo, ele é autorizativo, digamos assim. Mas hoje eu vejo que o Estatuto da Igualdade Racial é uma lei importantíssima, especialmente porque ele se preocupa com a questão da política pública. Os americanos fazem uma distinção entre a chamada discriminação horizontal e a discriminação vertical. A discriminação horizontal é aquela praticada por indivíduos e a discriminação vertical é aquela que tem o Estado como um dos principais atores,
sem dúvida nenhuma, o Estado é o principal responsável pelo problema da desigualdade racial, da reprodução do racismo. Eu acho que o Estatuto da Igualdade Racial acerta ao pensar política pública, uma dimensão proativa, propositiva, preventiva, que é muito mais eficaz do que a dimensão meramente repressiva. Doutor Edio, o que é ser um corpo negro no mundo? É ser sobrevivente, né? Sobrevivente no sentido de conspirar contra as condições em que a maioria do nosso povo vive, nasce, vive, subverter o destino, enfrentar as dificuldades todas com altivez, com dignidade e, especialmente, não ter dúvida de que nenhum de nós é um devir. Por mais que haja hoje jovens negros e negras ocupando espaços de expressão, de poder, de destaque, nenhum deles, nenhum de nós é um devir. Muitas pessoas morreram, muitas pessoas foram encarceradas, muitas pessoas enlouqueceram, muitas pessoas foram humilhadas para que a gente hoje começasse a ocupar algum espaço. Então nós somos o elo de uma corrente histórica que reivindica espaço, que reivindica respeito. Então, muito embora a intervenção individual seja importante, a atuação coletiva, sem dúvida nenhuma, é que é fundamental. Professor Edio, obrigado pela Obrigado entrevista vocês, queridos. e por nos defender de forma tão eficaz. Obrigado pelo carinho. Olha, há uma frase que me move muito, sobre a qual eu penso muito, especialmente muitas vezes quando bate aquele desânimo, que é uma frase da famosa Mãe Aninha, do Ileu Poafonjá. Mãe Aninha cunhou uma frase que dizia o seguinte: eu quero meus filhos com anel significando nos anos 30 e 40 serem bacharéis, não é? Ou seja, terem formação superior. Então ela dizia, eu quero meus filhos com anel e se prostrando para Xangô. Então acho que é uma síntese bacana do compromisso que nós temos que ter com a instrumentalização, com a formação para qualificar a intervenção sem perdermos nossa identidade. Essa é a frase que eu diria aqui que marca profundamente a minha vida.